Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratmeti, Murti Veda Vibhagne, Vyomavad Vyatadehaya, Dakshinamurtaye Namaha, Sarva Vedanta Siddhanta, Gocharantama Gocharam, Govinda Paramananda, Satguru Pranatoshmaha. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, gratidão. Bem-vindos a mais uma Sangha, encontro da nossa Sangha. Nós vamos então dando continuidade ao livro Introdução ao Vedanta. Estamos na página 29. Vamos retomar a palestra 2, Busca pela Felicidade. Uma das palavras mais confusas em qualquer língua é a palavra eu. Se você olha para si mesmo, essa palavra eu traz com ela uma carga que não pertence ao significado da palavra em si. Como um ser humano, eu sou consciente de mim mesmo, como pessoa, e essa autoconsciência não é encontrada nos animais. O elefante não é consciente de si próprio como um elefante, pois, se o fosse, você jamais seria capaz de fazê-lo se comportar de acordo com a sua vontade. Consequentemente, os animais não têm nenhum complexo. Um cachorro, por exemplo, não pensa, eu sou um cachorro vira-latas. Nem tampouco um outro cachorro que teve bastante sorte fica pensando, eu sou um cachorro de raça, sou um cão afortunado. Os cães não possuem qualquer tipo de complexo, pois não são tão conscientes de si mesmos como indivíduos, como nós somos. Quando sou consciente de mim mesmo como pessoa, posso tirar uma conclusão sobre mim, que pode ser verdadeira ou não. Se a conclusão for errada, ela pode ser tão equivocada que não tenha nada a ver comigo. Como lhes disse ontem, eu conheço a mim mesmo de forma relativa, como um pai, um filho, um marido, um primo, uma filha, uma mãe, e assim, cada um de nós conhece a si próprio de modo relativo, mas não como aquele ser central. Se eu sou inteiramente não consciente de mim mesmo, jamais vou cometer o erro de me considerar uma pessoa carente, alguém que segue tentando ser diferente do que é. A vaca brasileira não tem inveja da vaca americana. Ela não tem consciência de si própria como um indivíduo e, portanto, toda a sua consciência se limita à apreciação de fome, sede e necessidades biológicas. Quanto ao mundo ao seu redor, ela é consciente do mesmo apenas no que se refere à satisfação dessas necessidades. Com a realização desses impulsos, a vaca fica satisfeita. Ela não consulta nenhum astrólogo, apesar de que você pode fazer o horóscopo de uma vaca. O dono da vaca pode querer consultar um astrólogo para saber, por exemplo, como uma cria dela vai se desenvolver. Mas a vaca não liga para isso. Isso porque, como disse, a consciência dela é apenas a necessária para tomar conhecimento dos seus próprios impulsos, como fome, sede, etc. E também do mundo à sua volta, no que se refere à satisfação desses impulsos, com o que a vaca fica bem consigo mesma. Porém, não é isso que acontece conosco. Quando aplacamos nossa fome, sede, etc., não quer dizer que só por isso a nossa vida esteja ótima. Poucas pessoas não conseguem satisfazer a fome e a sede, mas isso não significa que a maioria da humanidade esteja feliz. Isso se dá porque o ser humano é consciente de si mesmo. Em decorrência dessa autoconsciência surge uma conclusão, a qual é invariavelmente
eu sou uma pessoa carente. O fato do ser humano se considerar como alguém a quem falta algo parece ser uma coisa universal e invariável, mas que pode ser verdadeira ou não. No que é que você se baseia para dizer eu sou uma pessoa carente? Fica muito claro que me considero carente pelo simples fato de que desejo ser diferente do que sou e porque não consigo me sentir à vontade em qualquer situação. Esse impulso de querer ser alguém diferente não surge apenas numa certa época da minha vida, perdão, mas pode parecer inato, pois como um menino eu desejava ser diferente do que eu era, como um jovem também, e até como um ancião eu ainda o desejo. O fato de que quero ser uma pessoa diferente revela a existência de uma conclusão acerca de mim mesmo, de que eu sou carente. Por não aceitar tal conclusão, sempre me oponho a ela. Então, todas as minhas lutas na vida não são mais do que uma expressão da minha conclusão de que eu sou uma pessoa carente. Os fundamentos em que me baseio para para inferir que sou uma pessoa limitada, incompleta e que não está feliz consigo mesma podem ser vários. Por exemplo, quando olho para mim mesmo do ponto de vista do dinheiro, me vejo como alguém que gostaria de ter mais condições financeiras. Do ponto de vista do meu próprio corpo físico, eu também me sinto insatisfeito, pois gostaria de possuir um corpo diferente. O corpo é sujeito ao envelhecimento e às doenças, tendo, portanto, limitações em termos de saúde, de força, de idade. E então, se eu considero que sou o corpo físico, sem dúvida alguma não vou me sentir satisfeito. Não creio ser possível encontrar uma solução para essa limitação do corpo, seja por meio da naturopatia, alopatia, homeopatia ou qualquer outra apatia. De qualquer forma, minha simpatia está com vocês. Não é num dia no futuro que vamos envelhecer. Nós já estamos ficando mais velhos agora. Se olho para mim mesmo do ponto de vista das minhas emoções, também me vejo como uma pessoa carente, porque não sou capaz de amar tudo que existe nesse mundo. Ninguém ama o mundo exatamente do jeito que ele é, sem desejar que ele seja, ao menos, um pouquinho diferente. Todas as pessoas têm os seus próprios gostos e aversões, e, portanto, no nível emocional, as pessoas são sujeitas à raiva, ao rancor, ao sofrimento, e então elas desejam ser diferentes emocionalmente também. Se você olha para si mesmo do ponto de vista do intelecto, do seu conhecimento, verá que, sem dúvida alguma, você é uma pessoa a quem falta muita coisa. Isso porque quanto mais você sabe, mais descobre o quanto não sabe. A pessoa que tem mais conhecimento é a que aceita a sua própria ignorância. Se você é completamente ignorante, você pode ser feliz. Mas se possui um pouquinho de conhecimento, isso já será suficiente para fazê-lo apreciar sua ignorância. Portanto, em termos de conhecimento, também me falta muita coisa. No que diz respeito às memórias, eu só posso ter as minhas e não as suas. Além disso, quaisquer que sejam essas minhas memórias, elas não estão disponíveis o tempo todo. Às vezes tenho que coçar a cabeça para me lembrar de algo específico. E assim, ao me ver como alguém totalmente limitado, minha conclusão é: eu sou uma pessoa carente, a quem faltam muitas coisas. Ao me ver como uma pessoa assim, carente todo o tempo, eu deveria me aceitar como tal e ser feliz. Porém, o que ocorre é que eu não me aceito. Estou sempre desejando ser diferente de que sou e demonstro isso de várias maneiras. Com a esperança, não, desculpa. Por exemplo, eu posso juntar um pouco mais de dinheiro com a esperança de assim me tornar uma pessoa livre. Só que uma pessoa carente com algum dinheiro a mais não se torna livre e limitada. O dinheiro que você não tem é muitíssimo mais
do que o que você possui. E, portanto, acrescentando-se algo limitado a uma pessoa carente, temos como resultado ainda uma pessoa carente. Em matemática, sabemos que o número finito somado a qualquer outro número finito dá como resultado um número finito. E se subtrairmos de um número finito um outro número finito qualquer, obteremos um número finito. Isso é exatamente o que fazemos na vida. Às vezes, queremos segurar algo, em outras ocasiões, desejando nos ver livres de alguma coisa. O que acontece é que quando me apodero de algo, continuo a ser uma pessoa carente, incompleta. E quando abandono alguma coisa, também. Nesse mundo relativo, todo ganho envolve uma perda. Não existe um ganho absoluto nesse mundo da relatividade. Um lado da moeda é o ganho e o outro a perda. Se você não possui um carro, você tem problemas. Se você possui um, também os tem. Se você não se casou, perde algumas vantagens da vida de casado, como a de ter um lar, etc. Se você se casou, naturalmente que você tem problemas. Portanto, não existe nenhum ganho que não traga consigo uma perda. Por outro lado, em toda perda há um ganho. Certa vez, um homem com cerca de 30 anos queixou-se para mim. Suami, eu perdi todo o meu cabelo. Fiquei calvo e me sinto muito infeliz com isso. Eu lhe disse que a calvície tem as suas vantagens. Uma delas é que ele nunca mais teria caspa. Outra, ele não precisaria mais comprar shampoo. Além disso, a experiência de uma pessoa careca debaixo do chuveiro é única. Existem proveitos em toda perda e desvantagem em todo ganho. Portanto, uma pessoa carente, após passar por uma mudança, que pode ser em termos de riquezas ou de qualquer outra situação, ainda vai ser uma pessoa incompleta e se sentirá assim até o dia da sua morte. Não vai haver um momento em que ela olhe para trás e diga: eu resolvi a questão. Qualquer que seja a aquisição que a pessoa possa fazer, ela sempre vai continuar se sentindo carente. Bem, agora que eu lhes disse que não existe uma solução, vocês deveriam estar felizes. Só que sua próxima pergunta é: então, Swamiji, como resolver esse problema? O que eu devo fazer? Alterando aqui minha conexão. Está aparecendo como instável. Está todo mundo me ouvindo? Sim, tá oscilando um pouco, tá? Mas tá dando para ouvir. Agora vai ficar bom, porque eu mudei aqui pro roteador aqui de baixo. A razão dessa pergunta é que o ser humano não consegue se aceitar como uma pessoa carente. É contra a sua natureza. A sua conclusão de que você é uma pessoa incompleta provém de uma absoluta ignorância sobre quem você é. Eu vou lhe dizer uma coisa que tem a ver com as suas experiências do dia a dia. Se houvesse uma pessoa intrinsecamente carente, ela jamais poderia rir. Mas é possível fazer rir até mesmo alguém cuja vida é uma sequência de tragédias. Vamos dizer que a pessoa tenha sofrido um acidente e esteja hospitalizada, cheia de parafusos e se sentindo bastante amargurada. Eu vou visitá-la e conto uma piada, tentando consolá-la. Nesse momento, ela começa a rir e só depois é que põe a mão nas costas, que estão doendo. Fica muito claro que, apesar de todas as limitações em termos de dinheiro, de saúde, de corpo físico, de emoções, de intelecto e etc., eu sou capaz de rir. E por quê?
Porque a alegria, a plenitude, não parecem estar ligadas a essas limitações. Digam-me, quando vocês estão felizes, seja porque viram algo belo, esplêndido, ou porque descobriram a solução de um problema que estavam tentando resolver, ou em virtude de ouvirem uma música bonita, nesses momentos de plenitude que todo mundo tem, a pessoa carente está ali presente? Se essa pessoa estivesse presente nos momentos de alegria, qualquer que seja a causa dessa, poderia realmente haver alegria? Ser feliz e ao mesmo tempo ser carente, incompleto, essas duas coisas não podem acontecer juntas ao mesmo tempo. A luz e a escuridão são opostas entre si. Onde existe luz, não pode haver trevas. Analogamente, se me sinto carente, eu não sou feliz. E se sou feliz, não me sinto incompleta. Portanto, sempre que desfruto de um momento de alegria, eu não me vejo ali como uma pessoa carente, e sim como alguém que não precisa de nada, temporariamente. Fica muito claro, então, que eu fico feliz, apesar de mim mesmo. Isso porque não solucionei as minhas limitações de ordem física, econômica, de status social e muito menos as de ordem intelectual. Mas, apesar de todas as limitações, me vejo como uma pessoa feliz. Isso quer dizer que, para ser livre e feliz, não é necessário que eu dê um jeito nessas limitações. Essa experiência de felicidade se torna a própria base da nossa busca. Se nunca tivéssemos experimentado um momento de felicidade na vida, não haveria qualquer busca. Essa própria experiência me fornece um ideal. Ela me revela exatamente o que eu poderia ser. E uma vez que eu tenha tido tal conhecimento, já não me satisfarei com nada inferior. Bom, vou dar uma pausadinha aqui. Eu quero ouvir vocês. E quero dizer que esses dias eu estava tendo uma conversa com o Mari sobre os casos de dependência química que a gente acaba se deparando aqui, né? As pessoas que chegam para se tratar e tal. E ele estava me falando, né, que quando alguém busca uma substância, essa pessoa geralmente tem uma primeira experiência muito extasiante, e aí ela toma isso como um parâmetro. E ela passa a buscar mais e mais e mais, procurando aquele êxtase inicial, né? E que quando ela menos espera, ela está dependente daquela substância e não está encontrando mais. Ela não consegue mais encontrar, mas ela não desiste de procurar. E alguns, por um tempo, repetem, né, a experiência extasiante. Outros, logo na sequência, já não encontram mais, mas continuam procurando, né? A mente fica fascinada por aquela experiência e fica buscando pelo tempo suficiente para que a pessoa se torne independente, né? E aí, eu lendo esse trecho, eu me lembrei disso, né? Então, acho que a gente fica viciado em felicidade, né? A gente fica viciado em buscar esse estado de plenitude, de felicidade. Isso vira uma meta da nossa vida, né? Como seres divas, né? Entidades experienciadoras. E aí a gente vai, é exatamente isso que vai criando essa sequência de desejos, né? E essa busca ávida por esse estado de plenitude. Então, é como um vício mesmo, né? A gente entra nesse processo dessa busca ativa e naturalmente vai tentando associar isso a coisas, a objetos, né? Para tentar encontrar esse estado, que é o estado original, que é o nosso ser, né? Em manifestação. Então, me veio muito essa analogia agora, lendo isso, né? Que no meio disso tudo, a gente realmente acredita que existe algo fora que possa nos preencher e nos trazer, né? Essa sensação de completude, de plenitude. E exatamente acreditar nisso é que nos coloca num estado de incompletude,
né? Quando a gente acredita que algo nos completa, naturalmente nós estamos em estado de incompletude. E tudo aqui manifestado está polarizado, está em dualidade, né? Então, naturalmente, se eu estou caminhando para um lugar que eu elejo como o lugar da completude, naturalmente eu já estou no lugar de incompletude, né? Porque eu já defini um outro parâmetro, uma outra margem. E isso tudo vem como pura projeção da nossa, faz parte das nossas construções, né? E cada um tem a sua construção. Então, os parâmetros de completude, de felicidade, eles são completamente diferentes. O sentimento, a busca, né, o objetivo final é igual para todos. Todos querem ser felizes, todos querem sair do estado de sofrimento, mas a alegoria que torna isso fake, né, ilusório, muda de pessoa para pessoa, porque cada um, dentro da sua personalidade, vai criar, vai construir um estado ideal, né? E a gente já viu que a iluminação ela não é um estado, né? A essa altura, né? Acho que aqui a gente está com o pessoal que já está habituado com a nossa linguagem, a gente não tem ninguém novo aqui na Sangha. A gente já entendeu que essa plenitude, ela não é um estado, né? A gente não entra no estado de iluminação, a gente só rememora a verdade de que somos completos, de que não somos essas entidades experienciadoras, né? Então, aqui o James está trazendo exatamente como que isso se constrói, né? Como que a gente está o tempo todo construindo esses parâmetros e colocando essas metas, né, inalcançáveis que nos colocam nesse estado de incompletude. Alguém quer trazer alguma reflexão a respeito disso? Oi, tá. Oi. Quando a gente pensa em gratidão, no sentimento de gratidão, ele é baseado na posse de algo, né? Minimamente, mas com a percepção de que eu tenho tudo que eu preciso, né? Mas o sentimento de gratidão, ele parece, dentro do contexto que você está trazendo, conflitante, né? Se eu sou grato porque eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho a posse de algo, seja tenho tudo que eu preciso como objeto dentro da minha percepção, né? Eu tenho a percepção de que não preciso de mais nada, né? Mas efetivamente, como Jiva, a gente precisa de alguns objetos para a gente poder estar transitando aqui em Maia, né? Então, assim, quando a gente pensa na experiência, por exemplo, de uma droga, né? Fica mais evidente isso, né? Eu vou, experiencio, ele me traz uma alegria, uma experiência intensa, e eu busco ela de novo. Mas o próprio sentimento de gratidão também traz isso, quando a gente está pleno dentro da gente, né? Mas não trazendo uma dependência química. E parece que a busca da iluminação, na verdade, te coloca num... Não sei se a indiferença seria a expressão correta, né? É indiferente eu ter aquilo, né? Porque não tenho efetivamente. Então, é uma mudança, é isso. Neste processo, eu acho que a gente não está nem pronto ainda para isso, a gente não chegou nesse estágio, mas talvez um Swami, por exemplo, iluminado, ele é indiferente ao sentimento de gratidão, né? Porque ele acaba sendo indiferente a ter ou não ter, ele só é. É mais ou menos isso.
eu acho que o sentimento de gratidão, ele já é uma manifestação do estado de plenitude, de completude, né? Então, depende da camada, como tudo na vida, né? Depende da camada que a gente aborda. A gente pode ter, por exemplo, manifestar gratidão por estarmos iluminados, né? As pessoas que estão iluminadas podem manifestar gratidão é, por eu entender que eu sou o mar, que eu sou o todo, né? Gratidão, enfim. Então, mas também eu posso manifestar gratidão pelo carro que eu consegui comprar ou pela promoção que eu tive, pelo emprego. Então, tudo depende da camada de conhecimento que eu estou, né? Eu vejo que a gratidão, antes de qualquer coisa, ela é uma frequência de plenitude, de manifestação de plenitude, ou seja, estou olhando para o que eu tenho, não para o que está faltando, né? Mas se ela é abordada em termos de objetos, né, de coisas mais básicas, naturalmente ela vai polarizar com alguma outra coisa, né? Porque é o que eu falo, né? Eu tenho falado isso nos rituais e tal, no final, quando a gente manifesta gratidão, que nossa meta é pelo menos saber agradecer o tanto que a gente pede, porque, pelo menos, né, para começar, a equalizar essa questão, porque quando a gente fica pedindo, a gente está manifestando essa incompletude. E eu vejo que esse é um caminho de sofrimento, né? É um caminho de mais sofrimento do que a manifestação da gratidão. Mas a gratidão pode estar ainda vinculada com objetos mais grosseiros, né? Com coisas mais materiais, ou com coisas mais sutis, ou com o próprio conhecimento. Então, a gente pode manifestar gratidão por termos consciência da nossa ignorância, por exemplo, né? Então, eu, por exemplo, adoro quando eu descubro o ignorante, eu falo, caramba, olha, estou tendo consciência do tamanho da minha ignorância, já é um caminho, né? Então, eu já sei que eu tenho que andar por aqui, que vou ficar, corro o risco de ficar menos ignorante um pouquinho se eu continuar nesse caminho, né? Então, tudo depende da maneira do que a gente vincula a gratidão, né? Eu acho que o sentimento em si, a vibração da gratidão em si, não está necessariamente vinculado a uma questão material, porque eu vejo os swamis manifestando, né, algo do tipo, às vezes não necessariamente essa palavra, mas eles agradecem muito ao Criador por ter dado essa consciência, né, de criatura e ao mesmo tempo dado a oportunidade para eles desvendarem esse jogo que é Maia, né? Então existem N formas de manifestar. Eu não acredito que esteja vinculado necessariamente a uma questão de objeto ou de posse. Mas sim, pode estar, né? Pode estar. Vai depender de como eu estou atribuindo este valor, né? O meu entendimento do sentimento de gratidão. A gente volta à questão toda que você trouxe. Legal, tá, beleza. Eu tenho... Gratidão. Gratidão, querido. Eu tenho falado bastante sobre essas polarizações, né? E eu acho que a gratidão, ela é um dos facilitadores de um caminho do meio. Reconhecer que o jogo é de soma zero mesmo e agradecer por reconhecer isso, né? Eu acho que é uma forma, é um caminho. E aí, lembrei hoje, né? Você falou isso, eu lembrei que hoje eu estava ouvindo a palestra do Dayananda, e eu não lembro exatamente se foi na palestra dele ou se foi na seguinte, que era do Ramakrishna, que eu acabei ouvindo também com o Mário, que falava que essa travessia de Maia, né, ela é como um barco, né, que navega na água. Então, o barco, ele pode ter toda a água fora dele. Ele pode navegar, ele pode ter toda a água fora. Só que ele não pode deixar que a água entre dentro dele, né? Senão ele afunda. E é a mesma coisa a nossa travessia no mundo material, né? Não tem problema a gente como se disse, a gente precisa das coisas materiais para o Jiva se manifestar. Sim, só que o Jiva não, ele se manifesta através de coisas materiais. E as coisas materiais não se manifestam através do Jiva. E esse é o lance, saber entender a diferença, né, entre
ter um carro a seu serviço ou servir a um carro, né? A um bem material, a um status. Então, é muito fácil acontecer essa subversão, né? A gente subverter ao sistema e passar a servir o sistema e ficar refém, né? Ou seja, deixando com que esses elementos entrem dentro do nosso barco e que a gente se afunde, se funda a esses elementos, né? Se perca na nossa essência e no objetivo do barco, que é justamente fazer a travessia, né? Então, uma vez que eu permito que essa inversão aconteça de valores, eu me perco. E é a mesma coisa para os seres realizados, né? Os iluminados. Eles continuam inseridos aqui, só que o casco do barco deles é mega impermeabilizado. Não tem mais conexão, não tem mais risco de entrar água no barco, né? Então, eles têm esse nível de discernimento e não se permitem mais se fundir na ilusão, né? Deixar ser pego por Maia. Então, eu vejo que é sobre isso, a gente saber, sim, manifestar gratidão às coisas materiais, por que não? Elas são veículos, elas são objetos que estão auxiliando a gente nessa manifestação, como o Swami está dizendo aqui no começo. Nós, seres humanos, também temos necessidades básicas. Como é que a gente vai ensinar Vedanta, por exemplo, na Somália? Vocês acham que aqueles seres que estão em carência fisiológica, biológica, teriam condições de assimilar o conhecimento como Vedanta? Não, eles ainda estão buscando necessidades básicas. Então, um ser que está, por exemplo, em desnutrição, em estado de desnutrição severo, ele não é nem qualificado para fazer qualquer tipo de busca intelectual, né, de conhecimento. Ele precisa sanar aquela questão fisiológica básica, né, as necessidades biológicas básicas. Então, o ser humano, inclusive existe uma pirâmide que alguém chamou de pirâmide de Maslow, mas aí outro alguém falou que não era de Maslow, enfim, mas é uma pirâmide que é super famosa, que mostra exatamente isso, como que o ser humano consegue evoluir. Então, existem as necessidades básicas ali, as fisiológicas, que são a base daquela pirâmide. Se ele não resolve essas necessidades fisiológicas, biológicas básicas, né, sanitárias, ele não consegue ter a segunda necessidade, que são as necessidades sociais. Né? Então, se ele não consegue sobreviver, como é que ele vai pertencer a uma sociedade, a um coletivo? Né? E aí, uma vez que ele consegue superar, ele pertence, conforme ele pertence, ele traz outras necessidades, são as necessidades intelectuais, filosóficas, né? E, por último, as necessidades espirituais. Então, é um processo evolutivo, né? Onde os animais, por exemplo, que o Sam está dando aqui exemplo, eles não passam dessa primeira fase, né? Porque eles não têm essa capacidade de intelecto de elaborar esse nível de pensamentos, enfim, de consciência que a gente consegue elaborar. Porém, nós também estamos sujeitos a essas fases, né, esses faseamentos. Então, sim, é necessário que a gente consiga reconhecer o valor dos objetos dentro da nossa caminhada. É uma condição, né? Estamos condicionados às nossas necessidades biológicas, físicas, intelectuais, sociais, que nos fazem nos submetermos a esses objetos todos, a esse aparato todo que nos auxilia nessa travessia dessa manifestação como Jiva. Porém, em nenhum momento a gente deveria se permitir inverter os valores, né? E passar a servir, ou estar a serviço desses objetos. Então, acho que é aí que mora a questão. E a gratidão cabe para todos esses níveis. Alguém mais? Eu ouvindo o Cris, ele me trouxe também uma viagem. Porque eu falei, poxa, né? Eu já fui na satisfação, olhando, falando, poxa, né?
Em que momento que eu sinto mais carência nessa trajetória toda espiritual, né? O que me fez movimentar é a procura dessa satisfação. Isso foi virando uma samsara. Então, o movimento ele fica samsárico. Então, eu quero satisfação, aí eu fui para o budismo, aí eu vou para várias religiões procurando essa satisfação, né? Para entender, você falou uma coisa muito interessante, estado de plenitude, estado de gratidão. Isso, para mim, ele pega totalmente com o Swadharma, porque quando você está ligado ao seu Swadharma, em que eu tenho pequenos fragmentos dessa clareza, sabe, de Swadharma, a gente já traz esse estado de gratidão automaticamente sem ser significado. Então, esse estado de gratidão, ele praticamente é o flow, né? Ele está nesse Swadharma. Quando a gente consegue se conectar com ele em fragmentos, que isso daí já é um caminho que eu acho maravilhoso, esse estado ele traz essa gratidão. Essa semana retrasada, eu encontrei com um menino, ele tem 19 anos de idade, ele estava brincando com a guitarra e já mora sozinho, a mãe dele é uma parteira aqui de São Paulo, né? E ele resolveu pegar a estrada e pegou a guitarra dele e vive fazendo shows em bares, né? E morando em hostels. Ele estava conversando referente a isso, sobre o flow, né? E ele falou, olha, para mim a única verdade mesmo é quando eu sinto essa concentração quando eu estou tocando a guitarra. E realmente o menino tocava de forma assim espetacular, ele dizia, nota por nota, fantástico. Eu ouvindo ele, nossa, esse flow ele veio para mim, porque para tirar a gente desse estado que é essa satisfação, né? Porque você quer se sentir satisfeito, se sentir mais completo, né? E você fica nessa busca sansárica de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas em entender que somos esse ser, que somos completos já, né? E que não necessita dessa busca, mas só que o movimento sansárico entre busca e satisfação, né? Ele vai fazendo parte da tua caminhada e eu me entender dessa forma, acolher esse movimento, eu já estou encontrando parte do Swadharma. Então, está tudo bem, né? Se ainda existe, eu estou conseguindo trazer uma clareza, uma consciência para determinados momentos em que eu estiver me sentindo muito carente, e que isso não é raro, né? A gente se sente carente muito, em muitas coisas. Quantas coisas a gente quer, né? E esquece de ser. Né? Isso foi o que eu consegui captar dessas primeiras palavras desse texto. É exatamente isso. Sabe que eu estava esses dias, né, falando com o Mário a respeito disso, que aqui essa manifestação minha na Terra tá regida pelo selo da tormenta, né? Essa tormenta 119, que é a tormenta lunar. Então eu estou, né? Sou não, mas estou essa tormenta lunar azul 119, que é o selo que polariza. Então eu polarizo com o fim de catalisar, né? E então eu estou o tempo todo estabilizando a energia. Essa é a minha função. Polarizo com o fim de catalisar, estabilizando a energia. E desde que eu me conheço por gente, eu faço isso mesmo. Eu estou sempre olhando os polos, entendendo esses polos, né? E aí eu estava, depois de uma manifestação, de uma meditação, eu fui dormir e acordei com essa ideia de que todos os nossos sentidos, eles são polarizados, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o tato, nós temos duas mãos, dois pés, né? Que sentem coisas. O olfato são duas narinas. A audição são dois ouvidos. Mesmo o paladar, a língua, ela é bifurcada, ela tem dois lados, né? Os olhos são dois. Então, tudo que está polarizado coloca a gente nessa condição de êxtase e de carência. Êxtase, carência, êxtase, carência. E uma vez que a gente consegue entender que é essa composição mesmo, que essa é a regra do jogo, a gente não
se ilude com outro estado, com uma outra composição, né? O Igor está avisando que a gente tem 3 olhos. A gente tem 3 olhos, mas são só os 2 que olham para fora, né, Igor? Então, tudo que está extrovertido, está polarizado. É interessante isso, né? E até os objetos de desejo, quando a gente olha assim, o que a gente vê no corpo, né, manifestação do corpo humano, os objetos de desejo do corpo humano tem 2, né? Então, tem as nádegas, os seios, né, do corpo da mulher, e a mulher olha para as nádegas dos homens. É isso, né? São coisas, tudo tem 2. E essas polaridades é muito doido, porque isso serve só para deixar a gente nas polaridades, só para colocar a gente nesses extremos, né? De êxtase e de falta, de êxtase e de carência. Então, perceber essa característica traz para a gente um alento de que o jogo é esse mesmo. Essas são as regras, né? E que esse é a composição do tabuleiro, né? Então, a gente vai lutar contra o tabuleiro? Não, ele só serve como tabuleiro. A gente só não precisa ver o tabuleiro com um olhar além do que ele é, que é só um tabuleiro, né? E hoje eu estava ouvindo também na palestra do Swami de manhã, que ele diz o seguinte, que a gente medita para enxergar os fatos como fatos, reduzir fatos a fatos, né? Por quê? O nosso olhar, os nossos sentidos, de uma maneira geral, vão camuflando e criando projeções e projeções e projeções e projeções em cima de fatos que, quando a gente percebe, já não são mais fatos. São totalmente projeções distorcidas de algo que é fato, é fatídico, né? Então, quando a gente medita, o que acontece? A gente tira todos esses sentidos polarizados e passa a olhar para um único lugar, que é aqui, a fontanela, o caminho do meio, o terceiro olho, né? E aí a gente derruba todas essas alegorias que a gente bota nesses fatos, né? E aí a gente consegue extrair a essência disso, finalmente. Então, quando a gente consegue perceber, né, que existe esse mecanismo e que ele é real e que isso faz parte do nosso desafio aqui, né, como jivas, como humanos, com todo esse intelecto, esse aparato e tal, eu acho que fica melhor o jogo, né? Fica menos sofrido. A gente sai desse estado emocionado da coisa e vem para uma capacidade legítima de discriminação, né? E eu queria muito partilhar isso com vocês, assim, que me veio muito claro essa questão das polaridades, né? Enfim, é isso. Eu queria ouvir o Igor também. O que você tem a dizer, Igor, a respeito disso? Boa noite para quem eu não dei boa noite, né? É muito engraçado, né, tá? Que na página 32, quando você estava fazendo a leitura, veio um trecho que, olha, que eu não sou de marcar nada no livro, eu não sou de pontuar nada, né? Eu gosto de deixar o livro originalzinho, né? Aquela coisa metódica, né? E eu achei muito interessante, porque assim, ele fala assim, ó, a pessoa que tem mais conhecimento é que aceita a sua própria ignorância. Se você é completamente ignorante, você pode ser feliz. Mas se possui um pouquinho de conhecimento, isso já é suficiente para fazê-lo apreciar a sua ignorância. E aí eu me vi muito nessa frase, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei muito, né? Muitas coisas, né? E inclusive no último livro que a gente estudou, eu me sentia uma pessoa extremamente ignorante. Não só pela ausência do conhecimento sobre o Vedanta, porque eu não sei nada ainda sobre o Vedanta, eu estou buscando conhecimento, né? Mas pela maneira de se portar perante, né, as outras pessoas que também buscam o conhecimento,
né? E é muito interessante porque hoje eu começo a olhar para mim e eu começo a colher essa minha ignorância e aí eu começo a entender, né? Que esse processo ele vem se utilizando cada vez mais. E aí eu venho levantando várias questões. Uma das questões mais bizarras que eu gosto de pontuar é sobre a questão da carne. Por várias e várias vezes aqui nas sangas, eu sempre fui um detentor, um defensor, eu falava da carne, queria carne sangrando e aquela coisa toda. E eu estou num momento que, assim, é um momento muito simples, muito sutil, e assim, a minha ignorância era tão grande que ela me mascarava esse processo por uma coisa que eu estou vendo que é tão simples, né? Então, hoje, né, me veio de manhã eu meditando, né? Eu desde já tem 2 semanas que eu estou num processo de praticamente de isolamento de grupo. Eu só me mantive nas matriarcas e no Vedanta, até as sangas eu tenho me ausentado da meditação, porque me veio muito que eu tenho que buscar botar uma pedra em cima dessa ignorância e eu não preciso deixar isso ser transparente. Foi até engraçado que você até me chamou, a gente conversou na segunda-feira, né, que você falou assim, cadê, meu Deus, espera aí, né? O que está acontecendo, né? E o processo que eu venho passando é muito interessante, porque essa ignorância ela vem sendo revelada para mim de uma maneira muito amorosa, muito tranquila, né? E não da maneira que eu achava que ia ser doloroso, que ia meio que arrancar um braço, uma perna. E não, o processo ele é muito simples, mas tudo no tempo de cada um. E isso é muito interessante porque essas análises eu venho conseguindo fazer por conta dos processos que eu venho passando na meditação, que era também outra coisa que eu não entendia a maneira que tinha que ser feita e enxergar e acolher esse processo. E aí vem juntando que tem a iniciação do Kriya Yoga essa semana, então já meio que a gente já vai se conectando com tudo. Então é muito interessante esse momento, né, de tirar esse véu da ignorância, né, de desconstruir essa ignorância toda dentro desse processo nosso de busca que é muito gratificante, né? E assim, é muito bom estar perto, é muito bom ouvir, é muito bom aprender, né? Porque a gente é buscador, né? A gente não para de buscar o conhecimento e só através dele que a gente evolui ali, né? Esse momento. E uma coisa que eu achei muito interessante que o Mário falou na última DIP que a gente fez, o Mário falou assim, as pessoas reclamam muito da terra, né? As pessoas falam, nossa, mas a terra é ruim, né? Por que eu nasci aqui, né? E não sei o quê. Só que ele falou uma coisa que foi muito interessante. Depois eu fiquei prestando atenção. Falou, que lugar, né, na galáxia deve ter a possibilidade de errar e aprender, de buscar, né, de analisar as coisas da maneira que a gente analisa, de vivenciar os processos que a gente vivencia, né? Então, se você está em outro planeta, você não vai precisar vivenciar isso. Só que a gente está aqui aprendendo, então isso é fantástico, né? E as pessoas não aceitam. As pessoas preferem viver na sombra do problema, né? E se voltar para isso e falar assim, eu não consigo, não dá. Não dá, eu cruzo os braços, está tudo certo, né? Do que, pô, tenta, né? Tenta, faz o seu um pouquinho, né? Que assim, aqui está a prova viva de um ser ignorante, né? Extremamente ignorante, que estou vivenciando meus processos, está sendo maravilhoso e não está doendo nada. Está sendo fantástico. É ótimo. Eu sinto que todos nós somos ignorantes, né? E que uma vez que a gente acolhe essa ignorância, a gente para de buscar minimizar a ignorância, porque a ignorância ela simplesmente é. E ela vem, a ignorância ela é uma condição que vem através do nosso senso de individualidade, né? Então, uma vez que eu acho que é o meu conhecimento, é a minha busca, sou eu que estou fazendo alguma coisa, eu estou ignorante. E quando eu consigo dissolver isso, não, eu não sou nada,
eu sou o todo, eu faço parte de tudo, eu sou o ser, então eu saio da ignorância, né? Então a ignorância não é uma coisa assim que eu vou diminuindo a cada livro que eu leio, até porque o processo da busca, ele não é um processo evolutivo, ele é um processo de rememória daquilo que a gente é, né? Que uma vez que a gente rememoriza, a gente relembra que somos o ser, né? Que nós somos o ser, e quebra essa projeção de Maia da ignorância do indivíduo, né? A ignorância do eu. Então, eu acho que enquanto a gente não se iluminou, a gente continua na ignorância. Significa que algo fora de nós ainda nos faz nos conectar como acreditando, né, como crença de que aquilo vai nos preencher. Então, cada um tem a sua fonte, né, de ilusão. E isso se manifesta de um jeito, de uma maneira diferente para cada um. Porém, uma vez que a gente consegue, de fato, reconhecer que nós não conseguimos nos preencher com nada porque somos completos, a gente quebra o ciclo da ignorância, né? Enquanto isso, a gente pode colecionar conhecimentos de todos os tipos. Eu mesma fui uma super buscadora, assim, desde que eu me conheço como um ser espiritual, né? E visitei várias fontes e nenhuma delas me trouxe até o Vedanta, né? Me trouxe as respostas que eu precisava. Agora eu já sei que a hora que eu conseguir quebrar esse ciclo de dependência, de completude com o que está fora de mim, eu vou me iluminar e meu barco não vai mais entrar água, né? Então a água vai ficar sempre fora do barco. Então, cada um de nós merece perceber, contemplar essa água que entra no barco, porque é exatamente essa água que entra no barco que vai nos avisar sobre o que falta para a gente quebrar o ciclo da ignorância, né? Então, E tem uma outra coisa, tá, também muito interessante que eu venho aprendendo muito, né, que é sobre justamente entender o tempo de cada um, porque eu não tenho que obrigar ninguém a nada, eu não tenho que impor ninguém a nada, e assim, cada um tem que vivenciar o seu processo no tempo dele, né? E isso também eu tive que fazer uma desconstrução muito forte na minha cabeça, por conta de vários processos passados que eu vivenciava, e que hoje eu venho entendendo cada dia mais sobre o processo de cada um, que é a mesma coisa quando acontece que as pessoas olham para mim, que eu imagino que você já vivencia esse processo há muito mais tempo do que eu, óbvio, né? Só que eu, como vivo num meio extremamente ignorante, um meio extremamente agressivo quanto a isso, as pessoas não acreditam que eu sento numa mesa e não coma um pedaço de carne, né? Então, a resposta que eu dou, eu falo, gente, tá tudo bem, eu não preciso obrigar ninguém a nada. Você continua comendo sua carne e eu vou comer minha salada e tá tudo certo. E acabou. Né? E se fosse o inverso, eu já estaria pegando o cara pelo pescoço antigamente e falava para ele: sai daí, seu retardado, tem que comer carne. Aí eu fico assim, cara, como eu fui ignorante por anos e anos e anos. Mas cada um tem o seu despertar, né? Então, cada um aprende no tempo que tem que aprender. Então, eu aprendi do meu jeito e isso foi uma das coisas que me veio muito no último ritual, que era o quê? Deixa cada um vivenciar o seu processo, porque se você influenciar no processo do outro, ele não vai passar pelo processo dele. E aí você vai fazer ele pular uma etapa, né? E aí tá errado. na verdade, ele não vai pular, porque se ele não estiver pronto para pular, ele não vai pular. Ele pode, no máximo, se traumatizar ou fingir que pulou e para te agradar, mas não vai ser real, né? Então, e assim, são fases intermináveis de um processo de busca, né, pela iluminação, pela quebra da ignorância. Então, cada pessoa está numa fase, mas são degraus de uma mesma escada, né? Então, tem gente que já nasce vegetariano, tem seres que chegam aqui e se recusam a comer carne, tem crianças que se recusam a comer carne, tem crianças que se recusam a comer açúcar,
né? Então, são estágios de consciência diferentes e quem não come carne pode ter um outro vasana vinculante que seja tão adármico quanto comer carne. Então, existe uma gama, né, de vasanas, de dependências, de enganos que está sempre às nossas voltas. E em último estágio, né, então, nós estamos aqui para aprimorar os nossos desejos. Então, nós vamos desejar, nós somos seres desejosos. Até no último instante, enquanto manifestação de Jiva, nós estaremos desejando algo. Então, segundo o Vedanta, o último desejo é o da libertação, é de moksha, né? Mas ainda assim é um desejo, porque a gente precisa percorrer e se mobilizar para alcançar isso, a não ser poucas almas, raras almas que alcançam num piscar de olhos, né? Que já vieram ali na cara do gol para fazer a iluminação. A grande maioria tem que fazer um processo de contato com o conhecimento para poder se transformar e entrar nesse flow, né? Nesse flow da descoberta e da iluminação. Então, o último desejo é esse, de moksha. Só que a maioria de nós não está apenas vinculada a esse desejo ainda. Tem vários outros desejos mais grosseiros que merecem ser sutilizados e sanados e resolvidos para que a gente parta para o desejo final, né? Para o desejo mais qualificado que é de moksha. Então, são estágios. E todos nós merecemos olhar o tempo todo para esses objetos todos, né? Que nos cercam e nos desafiam a desapegar, a ressignificar, a entender que eles não nos completam. Vou só fechar aqui o vídeo 1 minutinho que eu vou colocar para carregar o computador, mas estou te ouvindo, Gabi. Gratidão, tá? Gratidão, querido. Eu acho engraçado essa questão da gente estar aqui discutindo esse estudo, né, todo mundo junto, porque eu estava conversando com um amigo esses dias sobre a questão de religiões, que às vezes você nasce numa família que te coloca dentro de uma determinada crença religiosa e você cresce, se desenvolve dentro daquele lugar. Às vezes, na fase de adolescente ou adulto, você vê o que serve para você, se você está de acordo com aquilo ou não, ou às vezes continua na mesma. E eu tive um momento da minha vida que eu quis conhecer coisas diferentes, né? Então, eu fui para várias religiões conhecer e eu falava, não sei, parece que faz sentido, mas a outra também faz, e algumas coisas não fazem nessa, e as outras eu achava muito louco. E a discussão, né, conversa, na verdade, que eu tive com meu amigo foi justamente assim. Ele ouviu falar do Vedanta em algum vídeo, e ele falou, eu vi que você postou um dia que você estava estudando, como que é? E aí eu fui tentar explicar, e eu percebi que eu não sei explicar o que é o Vedanta. Só que eu percebi que, ao mesmo tempo que eu não sei explicar, eu consigo perceber as coisas que a gente vem discutindo e estudando no outro livro, né? Então, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu não sei falar sobre, até porque eu não tenho a qualificação para isso, eu consigo adaptar o que eu aprendo no meu dia a dia, e eu também consigo perceber que o Vedanta traz justamente a questão, pode ser que eu não fale com as palavras certas, tá? Mas que você pode ser quem você é do jeito que você veio. Ele só traz, assim, também uma percepção de que você tem esse... Não queria falar a palavra despertar, mas seria mais ou menos isso, para que tá tudo bem você não ter uma religião, ou tá tudo bem você não fazer o que a sociedade está falando que você tem que fazer, ou você se vestir de determinada maneira, ou você se portar de determinada maneira. Então, eu acho muito curioso esse capítulo que a gente está lendo, dessa segunda palestra, porque ele traz justamente isso, que a gente está sempre buscando, mas já está aqui com a gente já nasceu com isso. Só que nem sempre a gente consegue ter essa percepção de que a gente já tem, que a gente não precisa
buscar fora, né, que já está dentro. E eu acho muito sutil a forma que o estudo do Vedanta traz isso. Então, eu percebo hoje que muitas pessoas se colocam em religiões porque tem medo de ser quem veio e tá tudo bem, mas a pessoa fala, não, tá errado eu ser assim. Então, eu tenho que apagar esse jeito meu e ser de acordo com o que essa religião fala. E aí eu percebo que as pessoas são infelizes fazendo isso, né? Não sei se elas mesmas percebem. Mas o bom é que, aparentemente, muita gente está descobrindo não só o Vedanta, mas outros tipos de estudo que trazem isso, né? Então, eu queria só trazer essa percepção assim que eu tive essa semana discutindo com um amigo, que é essa questão do despertar, iluminação, que a gente fica buscando, na verdade já está com a gente, né? Então, só compartilhando aí com vocês um adendo. Com certeza já está, Gabi. A gente insiste em esquecer com a nossa identificação, né? Com os objetos e as programações que a gente vai permitindo e acontecer no nosso personagem, né? A personalidade que a gente vai construindo. Então, a pessoa é diferente da personalidade, né? Todos nós somos divas. Divas são como um cabide daquilo que vai ser pendurado, né? Então, enquanto entidade experienciadora, a gente vem aqui cabide, e aí a gente começa a pendurar coisas nesse cabide, colocar a jaqueta, a gente quer colocar o bottom na jaqueta, e acho que é melhor colocar um lenço para combinar e compor um look, né? E quando a gente vê, o negócio virou uma fantasia da escola de samba, né? Uma alegoria de tanta coisa que a gente pendura e vai criando esse peso, né? E daí tem que arrastar, daí chega no meio da avenida, né? A gente não aguenta mais arrastar e começa a sofrer. Fala, meu Deus do céu, onde que foi que eu pensei em botar ouro na minha fantasia, né? Pendurar esse negócio aqui, agora como é que eu caminho até o final da avenida, né? Como é que eu consigo terminar esse desfile, né? Então, se a vida fosse desfile de escola de samba, é isso. A gente chega lá na pontinha ali com um cabide e, de repente, já ainda quer se comparar, né? Daí já pendura um penacho maior do que do amigo, porque tem que aparecer melhor e, enfim, é um carnaval, né? Essa passagem por aqui é um grande carnaval e a gente tem essa tendência de se colocar em comparação mesmo, né? Por conta desse senso de incompletude, de pertencimento, dessa carência, a gente se submete a coisas inimagináveis para ser aceito, para pertencer, né? E as religiões, de uma maneira geral, elas são grandes controles sociais, né? Elas estão muito mais pela sociedade do que pelo ser. Elas são objetos, mecanismos de controle social. Então, ela vai trazer, né, a grande maioria das religiões trarão um conjunto de dogmas e de doutrinas que vão manter o indivíduo sob controle, né? Sob controle de quê? De algo maior, de um mecanismo. Então, a grande... Opa, tá caindo aqui minha luz. A grande maioria das religiões, elas estão claramente trazendo esses dogmas que nos afastam mais ainda da nossa real natureza, né? Que tem um processo contraproducente mesmo da real natureza, porque coloca a gente num estado de inadequação, né? Então, a grande maioria das religiões trazem as regrinhas lá e deixam claro que a gente não está cumprindo com as regrinhas dos mandamentos, enfim, da vida, e aí a gente é pecador, a gente está inadequado, e essa inadequação é o senso só reforça o senso de incompletude, né, de uma busca, e uma identificação com um padrão, com uma coisa que não é real, né? E então acaba sendo um desserviço para a iluminação. Mas faz parte, né? E tem pessoas que estão numa situação ainda de busca de ignorância, enfim,
que fazem aqui a passagem e necessitam de um mecanismo de controle desse, para não cometer algo, uma atrocidade, por exemplo. Eu preciso ir para a igreja 3 vezes por semana para eu não matar ninguém, né? Para eu não estuprar ninguém, para eu não matar a mim mesmo, enfim. Tem um monte de casos aí extremados de pessoas que são disfuncionais, que ainda não conseguem fazer um processo discriminativo, né, vedantino, por exemplo. Então, sim, as religiões ainda sendo um desserviço para a iluminação, elas têm sua função. É a mesma história que o Cristo trouxe, né? Como tem N formas de gratidão, tem N formas de educação espiritual, né? E o Vedanta é a última forma. Inclusive, dentro do Vedanta, ele significa o fim da busca, né? Que é o fim dos Vedas. Anta é fim, né? Fim dos Vedas é Vedanta. E os Vedas, eles são cheios de alegorias, né? Então a gente vê, por exemplo, dentro dos Vedas, o movimento Hare Krishna. O movimento Hare Krishna, ele é super dogmático, doutrinário, né? Os Hare Krishnas, eles são como posso dizer, como os evangélicos do mundo, né? Do universo védico. Então, eles têm o mesmo nível como posso dizer, de fervor, né? Que os evangélicos, então são evangélicos védicos. E eles trazem uma doutrina, uma coisa dogmática que antecede e muito o Vedanta, né? Que o Vedanta olha como a própria manifestação da dualidade. Então, mesmo dentro dessa linhagem, né, de conhecimento védico que termina no Vedanta, existem N manifestações ainda de dualidade. Então, tudo faz parte desse conjunto de coisas, fazem parte. E nós que estamos aqui nos identificando com o conhecimento do Vedanta, mesmo não sabendo repassar esse conhecimento, porque não somos professores qualificados, em alguma parte de nós, o nosso ser já reconheceu que essa é a verdade, né? Mas isso veio muitas vezes, acho que na grande maioria aqui, através da experiência das religiões, né? Pelo menos no meu caso foi assim. Eu sei do caso de meia dúzia de pessoas que estão aqui que também já experimentaram, já foram buscar nas fontes, provaram e não sentiram gosto de liberação dessas fontes que foram beber, né? Então, o que acontece? A gente sente gosto de liberação aqui no Vedanta, mas a gente não sabe explicar que gosto é esse. É a mesma coisa que querer explicar o gosto da água, né? Não tem como explicar gosto de água. É a mesma coisa esse gostinho de liberação. A gente sabe, a gente sente, a gente consegue perceber, cada um à sua maneira, mas não dá para explicar ainda, né? Tem pessoas, eu, por exemplo, já decidi que uma hora quero saber explicar isso de uma maneira estruturada, né? Estou buscando por isso. Mas o principal, o que nos une, nossa cola social aqui dessa sanga, é justamente já ter provado e entendido. Nosso ser, né, está entendendo que essa é uma verdade que vale a pena a gente carregar e buscar, né? Porque, de algum modo, ela já aliviou alguma tensão, algum sofrimento aqui dentro de nós, dentro do nosso contexto, né? Então, acho que isso é o que vale. Nem sempre a gente tem palavras, inclusive, para expressar o que é isso, né? E tá tudo bem, o principal é a gente saber o que a gente está sentindo, intuindo, né? E fluindo a respeito dessa busca que é de cada um, mas que eu desconfio que seja a mesma aqui entre nós. E aí, Ricardo, o que você nos diz a respeito disso tudo? Falando de religião, eu lembro no começo do Vedanta, sabe? A gente estava estudando em determinado momento eu falei para você que eu viajava muito, né? Minha mente ia longe. Então,
ser mental, né? Eu via que a minha natureza é muito mental, está muito mental, né, nessa vida. Então você falou, vai para o Vinana Maya Kosha. Sempre que você vê que você começou a criar Vinana Maya Kosha, que você vai identificar isso, né? E nessa trajetória toda, eu percebo que muitas vezes eu estava criando um ricardismo, sabe? Dentro da minha mente, criando uma síntese de religiões, e você já começa a querer criar aquele objeto e procurar a identificação, mas isso não vai rolar, né? Porque você já está criando um outro ismo dentro da tua, é mais uma crença, né? Então, é uma tremenda de uma cilada esse movimento, porque quando você está procurando identificação, aí o sentimento de carência ele é latente, constante. Você fala, não está legal, porque o ismo que eu criei dentro de mim que é a meta, né? E não isso daqui, né? Eu prestar atenção e falar, olha só, vai fazendo download, que a consciência ela vai transparecendo em atos. Você vai vibrar diferente, e é simples assim, como você está dizendo, né? Só sentir. Você vai sentindo, você não vai falar de Vedanta, você está sentindo o negócio, está reverberando em tudo à sua volta, né? Ele é meio que, não seria também uma consequência, né? Mas entender que isso é o todo, né? Esse tipo de frequência é o todo. Você começa a vibrar, né? Então não tem o que idealizar ou o que pré-estabelecer. Não é isso, né? Mas por um ser mental, que nem eu, é bem difícil. Eu tenho que primeiro assimilar, entender, co-criar aquele mundo de Bob, sabe, na cabeça, que eu fico olhando, né? O ser iluminado, tudo. Então, ele se torna, às vezes, uma cilada nessa caminhada. Então, eu ouvi, falar, olha, deixa o ismo de lado mesmo, né? E vai seguindo o flow, e download, né? Sabe que esse negócio do ismo é uma coisa que me pega também, porque eu também tenho a mente mais aflorada, né? Eu sempre fui uma pessoa mental. Minha mãe que o diga, que ela falava assim, às vezes ela entrava no quarto, eu estava horas olhando para o teto, assim, pensando, né? E ela falava assim, o que eu mais queria era entrar na sua cabeça e entender, queria ser uma mosquinha que desse para entrar na sua cabeça e entender o tanto que você pensa. Eu nunca vi uma pessoa pensar desse jeito, você fica horas aí olhando para o teto, era literalmente mesmo assim, né? Então, a minha busca aqui com o Vedanta e o caminho do conhecimento é algo que me traz um alento para minha mente, né? Porque eu sou uma pessoa realmente mais mental. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui presentes sejam também. Porque, por exemplo, o Mário, ele não se identifica, ele se identifica, assim, ele recebe, ele também bebe dessa fonte do conhecimento, mas o lugar dele de fala é o devocional, né? Ele é super devocional, ele é super meditativo e tal, e eu já tenho uma outra forma de manifestar. E aí, dentro desse processo, voltando no ismo, né? A gente está assim há pelo menos 3 anos desde que a gente de fato fundou a Arca mesmo estelar, né? Que antes eram egrégoras diferentes. Eu tinha a Oca Estelar, a Mário tinha egrégora dourada, a gente fundiu as duas e virou a Arca Estelar. E a gente sempre soube que a Arca é amor, responsabilidade e conscienciação, que é exatamente isso que você falou, né? Eu tenho que ter um ato consciente, não adianta só eu ter consciência, não ter o ato. Isso lá atrás, desde antes da gente saber o que existia Vedanta, já era uma verdade nossa, que tudo é amor e que a gente tendo responsabilidade de reverberar esse amor, a gente passa a ter consciência desse amor e tem que agir em nome desse amor, né? Só que daí, desde lá de trás, já era um dilema criar uma doutrina a respeito disso, né? Criar, sei lá, um manual da Arca. E eu estou sempre às voltas de fazer isso. Não, a gente precisa colocar mais detalhes, ensinar as pessoas sobre o que está por trás dessas palavras, desse acrônimo, né? Amor, responsabilidade, conscienciação. Só que dentro de mim vinha assim, não, você não tem o direito de criar nada que seja doutrinário, porque se alguém ficar dependente da Arca para viver, você vai ter um problema, você vai ter um karma para carregar, né? E depois que eu conheci o Vedanta, eu tenho mais certeza disso, de que essa questão da doutrina, ela é um atraso, que ela tem que... Qualquer doutrina serve para atrasar o conhecimento do flow, né? Do caminho do meio.
E então, ainda existe esse dilema para mim, assim, de trazer com um pouco mais como eu posso dizer, uma forma mais ilustrativa, né, o que é a arca, mas dentro desse limite de não tornar isso uma doutrina, né? Porque dentro da nossa vida, a gente fica realmente tentando se autodoutrinar. É uma coisa de louco. Como que esse aparato, esse mecanismo, faz com que a gente se autodoutrine? E cada um de nós temos nossos ismos, né? Eu tenho os taisismos, enfim, você tem os ricardismos. Não tem jeito, a gente vai criando uma série de crenças que torna o ismo da nossa vida e a gente tende a escorregar nisso, né? Nessa coisa, nesse aparato, nessa crendice que somos nós, né? Por conta de tudo aquilo que a gente vai aceitando como verdade para a nossa vida. Então, de crendice, né? A gente tem de monte aí, a gente tá cheio, o mundo tá cheio. E isso, na grande maioria, das vezes, né, se tornam crenças limitantes. Então, a gente cria achando que é fortalecedor, e pode até ser por um tempo, mas chega um momento que a gente tem condição de tomar uma consciência real das coisas, a gente se dá conta que essas crenças são limitantes, né? Então, a gente tem que estar aberto para se desfazer delas, né? E aí eu fico nesse dilema. Por que eu vou criar uma coisa que daqui a pouco eu tenho que ensinar a desfazer? Né? Por que eu vou fazer para desfazer? E é uma coisa que eu acredito que seja o dilema do Vedantino, sabe? Eu direto me pego nessa questão de tentar economizar energia, sabe? Assim, tipo, por que eu vou botar energia nisso se isso não é real e eu vou ter que desmanchar isso em algum lugar da caminhada, né? Então, essa tem sido, para mim, uma das tarefas mais desafiadoras, sabe? Olhar para as coisas e entender até que lugar do caminho eu vou usar esse barco, né? Então, eu tenho que construir mesmo um barco ou pode ser uma jangada de três toras, né? Por que tem que ser um barco cheio de detalhes? Se dá para ser uma jangada ou vai ter que ser um navio, né? Que travessia é essa que eu vou ter que fazer e para eu conseguir olhar para os materiais e para a complexidade do que eu tenho que construir para fazer a travessia. Eu acredito que isso seja uma questão comum aqui para a gente, né, nessa altura da investigação, de entender o flow, porque esse é o flow, né? Se é o navio que vai fazer o flow naquele mar bravo, não vai ser a jangada mesmo. Então, tudo bem, vamos construir o navio. Mas em que momento eu posso desapegar desse navio para não ter que usar tanto combustível, né? Eu posso trocar por um barco e depois por uma jangada e depois eu posso ir a nado, né? Então, eu acho que é sobre isso, a gente entender em que estágio do processo, né, da busca nós estamos e qual que é o veículo correto para isso nesse momento, adequado, né? E tá tudo bem. O importante é a gente buscar entender o que dá flow, o que traz o flow, para a gente ganhar essa fluidez, né? Para a gente ganhar velocidade também, porque o flow traz a velocidade, né? A velocidade é a economia de energia. Eu gosto muito de usar as analogias, eu acho que isso está me servindo bem, assim, para o momento. Entender que flow é esse, né? O flow de cada um. O flow nosso de cada dia, porque cada um está passando por um momento e às vezes são momentos pequenos que exigem, né? Às vezes a gente tem que construir um barco para desmanchar num dia. Constrói, usa e desmancha, né? E aí a gente fica ou preso na construção ou preso na dissolução, né? Dá trabalho para construir, depois dá trabalho para se desprender. Faz parte, é o exercício da vida, né? E o Val desistiu de falar no meio do caminho aqui, Val? Eu ia falar. Primeiro, desculpa eu chegar atrasado, que eu fui tomar eu tô com a gripe muito forte, aí eu fui tomar um enxofre natural, não sei se vocês já fizeram isso, que vai na coluna, como se fosse um soro, é fantástico, é muito bom, é demais.
Então, você falando aí das religiões, é muito gratificante para os nossos governantes, quanto mais religião, melhor, né? Porque mais controle eles acabam tendo da população, do ser humano, né? Estava pensando ali, falei, por isso que eles não taxam tanto as igrejas, né? Acho que esse é um dos motivos, né? Deve ser um argumento muito forte para eles. Uma outra que eu queria expor é que eu fui em uma palestra na semana passada, na sexta-feira, e foi muito louco, porque a palestra ela falava de milhões e colocava Deus no meio, de milhões e colocava Deus no meio. E eu vi tanta gente ovacionando o cara, e ele chegando de Ferrari, o vídeo mostrando, eu assim, falei, nossa. E aí me veio muito do Vedanta, e eu falei assim, cara, como que pode? Que legal, né? Porque se fosse em outras situações, eu acho que um tempo atrás, eu estaria até lá, até agora, né? Eu estaria toda semana lá. Mas, gente, vocês têm que ver, foi incrível o que eu vi. Foi incrível. Incrível. Ele falava só de milhões que você vai ter, que você tem posse, que você é capaz, que Deus vai te ajudar, que nós somos de Deus, depois milhões, milhões, milhões. Eu falei, vixe. Mas eu fiquei até o final, foi bem legal. Eu queria ver. Era isso. Sim, tem muita gente ainda fazendo esses vínculos, né, do divino com a matéria. E, sim, essa forma de você olhar, esse olhar, né, da igreja, do clero, e junto com os governantes, é um mecanismo, com certeza, é um mecanismo. E a gente vê, está bem emblemático nesse governo especificamente, né, do Bolsonaro, essa questão dessas alianças, né, do grupo dos protestantes lá, dos evangélicos, a bancada evangélica, né, uma coisa bem forte aí dentro desse contexto de massas, né, de manipulações de massas. Com certeza é um mecanismo, faz parte, é uma ferramenta importante, poderosa dentro desse mecanismo, né? Com certeza é. Eu acredito nisso há algum tempo já, e cada dia o Maia está deixando mais emblemático, mais fácil de identificar, né? Esse mecanismo vinculado a essa ferramenta aí. Com certeza, Paulo. E que bom, né, que você conseguiu ficar até o final e não manifestar também a aversão, porque caso contrário a gente está polarizado e entra de novo, né, no princípio da ignorância, porque no fim das contas todos somos uma coisa só, e aquele ser que está manifestado naquela ignorância profunda, ele também tem as dores e está em busca de sanar o sofrimento dele, que por enquanto ele acredita que seja vinculado aos milhões, né? E Verdade. Essa solução são os milhões, e que Deus soluciona através dos milhões a vida dele. Então, é só uma forma, né, de manifestação da ignorância, e quando a gente manifesta aversão a isso, nós estamos manifestando a nossa forma de ignorância, que por vezes pode aparecer como um ego espiritualizado, né? Então, a gente achar que por estarmos ali uns passinhos à frente da espiritualidade, a gente é superior. Isso é uma grande ilusão, né? Uma grande Thaís, você acredita que foram raros os momentos que eu achei que as pessoas estavam ali, eram ignorantes ao ponto... Cara, eu não pensei dessa maneira. Eu pensei igual você falou. Falei, cara, essas pessoas precisam de ajuda realmente, né? Então, e elas estão vendo isso como uma ajuda. Então, essa foi a parte muito mais legal, que eu comecei a fazer essa análise assim, por um lado bem mais positivo, sem ter aversão, né? Porque eu acho que tudo tem o seu lado positivo, eu não tenho dúvida disso. Não vou falar, o cara é ruim, né? O cara é ruim, né? Igual você falou, as religiões fazem com que a pessoa não estupre amanhã, não cometa um assassinato, não chegue em casa, não bata nos filhos, né? Então, eu sempre tive essa ideia, eu sempre, até antes do Vedanta, da Ayahuasca, que a religião, ela é boa, né? E eu sempre falava, cara, eu não acredito em religião, mas eu acho que ela é muito boa, tanto para a solidão de muita gente, principalmente para quem tem uma certa idade e é abandonado, ou para quem tem certos vícios e manias e consegue se conter. Pelo menos essa, né, foi a...
tudo tem uma função, né? E a gente tem o convite, a oportunidade de acolher o sagrado ponto de vista de cada um, de acordo com a busca de cada um, e tá tudo bem, né? Sem manifestar as nossas aversões e tendo a oportunidade de manifestar a nossa verdade, buscar a nossa verdade, ter o nosso lugar de fala, né? Isso é muito bom. Eu me sinto muito feliz com toda essa gama, podendo contemplar essa diversidade toda, né? Porque a gente acha que diversidade tem a ver com uma questão de gênero, de manifestação de orientação sexual, agora está muito nesse nível, né? A diversidade. Quando não, a diversidade é tudo que é diferente de nós, e se a gente conseguir acolher tudo que é diferente do nosso sagrado ponto de vista, de fato a gente está vivendo uma sagrada diversidade, né? Então, tá tudo bem, a gente merece acolher e contemplar tudo isso como vedantinos que somos. E é isso, você me conta. Gente, já falei tanta coisa, já passou tanta coisa aqui pela minha cabeça que eu já nem lembro mais, mas vamos lá. No começo, você falou muito das necessidades básicas, né? Que uma pessoa que está lá na África, que não tem um prato de comida, claro que ela não vai conseguir ter uma conexão com isso. Mas eu acho que a gente tem as necessidades emocionais que são tão no mesmo nível que uma fome física, sabe? A fome emocional. E aí o que acontece é o seguinte, nesse processo, muitas vezes, né, eu caí em momentos assim, me culpando, me cobrando, e tentei o máximo possível, depois que você vai exercitando o Vedanta, tornar isso um pouco mais suave, porque senão é o oposto do exercício que o exercício do Vedanta propõe, né? Você fica forçando a barra, né, para ser vedantina. Então, na verdade, você não é, né? O Vedanta, o que eu vejo, é um exercício, né? Então, ele não é uma conquista. A gente não vai ler um livro e vai entender não, ele é uma musculação que você faz um pouquinho todo dia, uma ginástica que você faz um pouquinho todo dia. O dia que você parar, atrofia, né? O dia que parou, estraga. Então, a gente esquece tudo que aprendeu, ou parte, enfim. Essa necessidade emocional, não tem como a gente passar por cima dela. Então, tem coisas que você, mentalizando, que você refletindo, você entende e satisfaz o teu entendimento, o teu progresso, e tem coisas que você tem que viver, né? Esse negócio da conquista financeira, ou qualquer outra conquista que seja material ou não, ela ainda é uma necessidade que, às vezes, exercitando o Vedanta, às vezes refletindo, você consegue dissolver, e às vezes não. Você tem que viver ela, você tem que passar por aquela fase para depois ela deixar de ser uma necessidade básica, essencial da sua existência, como a fome física, né? Sim. Então, enquanto você estava falando, você estava trazendo, né, essa outra fome, eu coloquei aqui, projetei só para trazer com um pouco mais de emblema para vocês, né? Um pouquinho de pirâmide de Maslow. Deixa eu só ver, acho que alguém está... Vou te ativar aqui. Fechei um pouquinho o seu, Su, que estava dando uma interferência aqui para mim. Se precisar, você abre de novo, tá? Então, aqui, olha, a Surama falou, as pessoas precisam tem uma necessidade emocional também. Tá aqui, olha, dentro do contexto social, tá? Tem algumas pirâmides que colocam segurança e fisiologia no mesmo patamar, mas essa aqui colocou dividido. Então, comida, água, o descanso é aqui, fisiologia. Então, como eu disse, né, colocando o exemplo de alguém que está passando fome na Somália. Essa pessoa, ela não está pensando em realização pessoal, que é aqui a ponta da pirâmide, e ainda dentro disso está
a realização do ser, né? É um pedacinho disso, a espiritualidade, a conexão com o ser, está dentro da realização pessoal, né? O desenvolvimento pessoal que chega no lugar onde eu consigo entender que eu não sou esse ego, né? Quando eu estou com esse ego fortalecido, que eu não preciso de mais nada, eu consigo dissolver esse ego e entender que eu estou além dele, né? Então, ainda aqui, ó, a iluminação é a pontinha disso tudo, né? Então, antes disso vem essa fisiologia, depois vem a segurança física de saúde da família, né? Depois vem a social, que entra a questão emocional aqui, amor, amizade, família, comunidade, tá? Depois vem a estima, que é o reconhecimento, status, a autoestima, e por último a realização pessoal, que eu diria que também não é o último, né? Porque o último é a realização do ser, é a iluminação, que nem está aqui porque não existe, né? Isso dentro do contexto de Maslow, que é algo científico, mas que pode ser ilustrativo aqui para a gente entender todas as etapas que antecedem essa busca da iluminação, né? Então, concordo, Sui, assim, Maslow diz que uma vez que você resolve ou garante uma dessas partes, né, da pirâmide, dessas seções da pirâmide, imediatamente você vai estar carente na subsequente, né? Então, uma vez que você resolve o fisiológico, você vai estar carente de segurança, vai buscar infinitamente a segurança. Aí, uma vez que você resolve segurança, você vai buscar o social, e assim sucessivamente, tá? Então, todas elas têm, então, a sua materialidade, a sua substância dentro desses processos de busca que antecedem a busca pela iluminação. Tá? Então, faz todo sentido, assim, a questão da emoção está aqui, ó, dentro do amor, que é dentro desse contexto social. Porque as emoções, elas dizem respeito à forma que eu troco isso com os outros, né? Então, está dentro do contexto social. E é isso. Então, alguém mais quer trazer algo? Então, eu quero dizer que eu estou curtindo muito essa outra forma de abordagem, né, do Vedanta, que é uma forma mais leve, mais fluida, não tão vinculada às questões duras, assim, de significado, de palavras, né? Mas, ao mesmo tempo, que trazem esse nível de reflexão que a gente consegue correlacionar aí com os nossos cotidianos, e que está muito legal essa troca. Quero agradecer vocês também pela flexibilidade hoje do horário, né? Então, avançamos aí um pouquinho mais, e foi muito bom vocês estarem disponíveis para a gente fazer essa sanga acontecer de novo. E quero manifestar, então, a nossa completude através do mantra, né? Purnamada, para a gente finalizar. Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, todos vocês. Reverencio verdadeiramente cada ser que habita cada ponto de vista sagrado. Gratidão pelas partilhas. E até terça que vem, às 19h30, de novo, tá bom? Beijo para vocês, ótima noite. Boa noite. Tchau, galera, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, Su.